Bem-vindo a mais um episódio aqui com Júlio Rocha, Além do Consórcio. O podcast já é o 6º episódio que a gente... isso mesmo, tá? Que a gente já está gravando ao vivo. E esse episódio vai estar no YouTube e também no Spotify, Além do Consórcio. E hoje a gente vai falar sobre investimento. Como vocês que já me seguem há bastante tempo aqui sabem que é um tema que eu sou apaixonado. Eu aprendi investimento com a minha avó, né? Quem conhece um pouco a minha história. E eu aprendi de um jeito totalmente diferente que é hoje, né? Hoje tem a tecnologia, hoje tem vídeo na internet, hoje tem os assessores financeiros e hoje também tem outro, além disso, né? Inclusive aqui no meu YouTube tem até um vídeo onde eu falo assessor financeiro vai morrer. Só que hoje eu vou mostrar para vocês algo diferente sobre investimento e eu quero apresentar para vocês a nossa convidada Jaqueline Dias. Wealth Advisor. É isso! É sobre isso que a gente vai falar aqui. E muito obrigado para vocês que me acompanham. Então, vocês que me acompanham no YouTube, se inscreva aqui no canal no YouTube e sempre dá um like nos cortes também do podcast. E para você que vê no Spotify, você tira um print e me marca lá o investidor em consórcio e que eu vou remarcar você. Então, para você no YouTube, se inscreva, dá um like. Para você do Spotify, também tira um print e me marca o investidor em consórcio e compartilha para que esse projeto alcance mais pessoas. É isso. Com você, seja bem-vinda aqui ao podcast Além do Consórcio, Jaqueline. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, tá? Porque esse canal aqui é um crítico sobre investimentos, tá? Mas você vai mostrar um lado de investimento diferente e é isso que a gente quer entregar, o melhor conteúdo de investimento para as pessoas que estão nos vendo lá ao vivo, tá? Antes de começar, eu falei sobre assessor financeiro, Sim. Aí tu falou... Wealth Advisor. Wealth Advisor. E aí... todo mundo a conhece, né? Eu lembro isso 5 anos atrás, né? Todo mundo falava sobre assessor financeiro e algo ficou queimado no mercado, né? Inclusive, esse vídeo que eu gravei falando que assessor financeiro ia morrer, eu estava fazendo uma dobradinha que o assessor financeiro ia morrer porque as pessoas viu esse nome com pouco resistência, sim, né? Pelas coisas que já foi acontecendo. E aí tu me trouxe esse novo conceito, né? Que você se posiciona hoje e é disso que a gente quer falar. Mas antes eu queria conhecer um pouco da Jaqueline. Quem é a Jaqueline? Onde ela nasceu? Família? Perfeito. Obrigada, Júlio. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, né? E, poxa, você sabe que finanças, né, a questão de investimentos é uma paixão para minha vida, né? E quem é a Jaqueline no final das contas, ali no final do dia, né? Poxa, uma pessoa que gosta muito de falar sobre o assunto, então acho que hoje nossa conversa ela vai render bastante. Uma pessoa que gosta muito de viajar, gosta muito de samba, inclusive, né? Jaqueline ali na PF, vamos dizer assim. E na PJ, realmente apaixonada por esse assunto, gosta muito de falar sobre esse tipo de questão, gosta de passar conhecimento, né? O máximo possível ali. E hoje... Poxa, estou atuando, né, como Wealth Advisor, que eu comentei contigo, né, e concordo com você sobre a questão do assessor financeiro ali, né, tá chegando ao fim. É um bom assunto pra gente tratar hoje, inclusive. Tá, a gente se conheceu num evento na Farinha Lima, sim, né, e para as pessoas que vê de fora, a Farinha Lima são de brancos, exato, né? E aí, quando eu vi a página, né, promovendo esse evento na Farinha Lima para negros, tal, da Farinha Lima, eu falei, nossa, tem uma comunidade negra ali na Farinha Lima também, né? Como que é fazer parte, né, dessa comunidade negra, né, da Farinha Lima? E quando a gente fala de Farinha Lima, a gente fala aí dos grandes bancos, grandes instituições e também da branquitude e tal. Como que é fazer parte da Farinha Lima? É um lugar um pouco solitário, sou bem sincera quanto a isso. Então, quando você vê, né, quando você entra em um lugar em que você não consegue se identificar tanto com as pessoas que estão ali, é um pouco desafiador, mas a gente sabe que a gente, né, tem que bater o pé, tem que se colocar ali à frente, tem que se inteirar ali do ambiente, né, colocar ali como se a gente pudesse mesmo, e a gente pode,
né? Tanto é que estamos aí todos em... A gente pode ocupar qualquer lugar, esse é o ponto, né? E é um lugar ali um pouco mais, vamos dizer assim, realmente elitista, um lugar um pouco mais, né? Um lugar total... Não vou dizer totalmente, né? Mas a sua maioria branca, como você mesmo disse. Mas é aquilo da gente saber onde a gente quer estar, né? Então, colocar na cabeça que posso estar ali, estarei ali, e não importa o que, estarei ali. E vou puxar quem não está, né? Vou trazer representatividade para aquele lugar, né? Porque às vezes tem 2 pontos, eu acredito, né? A Faria Lima, ela não é tão ocupada por negros por as pessoas não se identificarem com quem está lá. Tá. E também pelo ponto de que existe essa solidão ali, né? Você não se identificar e você não quer participar daquilo. Tá, você acha que também tem uma questão de uma baixa estima do negro, de falar, não, ali não é para mim, de você não se colocar nessa situação, na Faria Lima, de você se sentir retraído, de falar, não, esse lugar não me pertence? Sim, sim. Muitas vezes já aconteceu, inclusive, comigo. Mas encontrei aliados na minha caminhada, né? Que, inclusive, trago comigo até hoje, né? São amigos pessoais mesmo. Então, você precisa ali de uma representatividade, você precisa se amarrar, vamos dizer assim, né? Se colocar uma âncora mesmo ali num ideal que você tem. Então, você precisa ver alguém que chegou lá ou está no caminho para que você se sinta representado e corra atrás disso, né? Então, existe essa baixa autoestima, essa baixa estima, né? Como você mesmo disse, de, poxa, não é meu lugar, eu não tô à vontade aqui, mas eu acho que, minha opinião, tá? Acho que precisa ter um pouco mais de... postura, e eu vou encarar isso, eu também posso, e eu vou conseguir. Se essa pessoa que eu admiro tá ali, por que eu também não posso, né? Eu tenho 2 pessoas ali de referência que me fizeram estar, né, por exemplo, percorrendo esse caminho no mercado financeiro, que eu acho que a gente precisa realmente dessas representatividades. Sobre referência, tu falou sobre referência, e é muito importante a gente escolher boas referências, né, em tudo que a gente vai fazer, tá? Sim. Qual que é a tua referência hoje, né, como mulher negra, no mercado financeiro, que você fala, essa venceu e eu quero chegar lá? Clara Sodré. Clara Sodré, eu tenho essa questão ali, né? Essa referência desde que eu entrei, na verdade, no mundo, né, dos investimentos, que eu tive uma trajetória ali mais voltada para bancos, né? Uma trajetória ali bancária. Então tu veio do banco. Isso, eu comecei minha carreira lá aos 21 anos, em um grande banco, né, como estagiária ali, né, aquele coletinho, posso ajudar. Tu saiu da faculdade e foi fazer estágio. Na verdade, na faculdade. Aí eu fiz o estágio no banco, né, e aí fui passando por algumas promoções ali dentro do banco, então fui pra Caixa, não sei se todo mundo sabe, mas existia um caixa bancário, né, onde eu tô entregando a idade aqui, Júlio. Não tem mais caixa? Não tem mais caixa hoje? Eu acredito que não existe mais o caixa que você vai lá e paga o seu boleto. Eu não sei, Agora é tudo digital, Agora né? é tudo digital, né? Tudo na palma da mão, você eu mesmo acho que só os serve. bancos de governos que tem caixa. Eu acho que os outros acho que já não tem mais. É verdade, eu acho que sim. E aí tem justamente esse ponto, né? Tem toda essa modificação ali e a gente vai acompanhando, né? Então, comecei lá atrás como caixa, passei para a área comercial, né? Todo esse ponto. E aí depois fiz essa transição ali para o mundo dos investimentos, né? Sempre trabalhando com o público, gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de entender ali o que elas precisam, né? Então, faz total sentido para mim. E aí veio, né, de fato, já acompanhava, né, o trabalho ali da Clara Sodré sobre a parte de investimentos em relação a fundos, né? Ela fazia muito esse link ali, né? Ela trazia, na verdade, uma linguagem mais simples para você poder entender do que ela estava falando ali sobre fundo de investimento. E eu achava aquilo incrível, porque se conectava muito comigo. Ela traduzia tudo ali que estava sendo feito no mercado financeiro. E aí eu falei, poxa, uma mulher negra, jovem, né, podendo estar ali, acho que é um caminho interessante para mim. Peguei essa referência e segui. Sabe aquele negócio, quando você fala uma coisa, não tem como você desfalar, né? E aqui nessa página eu já falei muito mal, né? Sim. Sobre bancário, né? Então não tem como eu desfalar
Não dá para voltar atrás, Não dá né, para Júlio? voltar atrás Não dá e para tal. voltar Tu atrás. falou, colocou na internet e já era. Como bancária, eu não acho que uma bancária é investidora, tá? É sobre isso que eu falei muito aqui, porque ela tem vários produtos ali do banco que ela precisa vender. Sim. Como que você enxerga essa questão de bancária, indicar também investimento para seus clientes, mesmo que ela tenha ali vários produtos para poder bater meta dentro da carteira? Como que você enxerga É a isso? questão do conflito de interesse, de fato, né? Porque se o banco tá te sugerindo aquilo ali para o seu cliente em massa, concorda comigo que você não vai entender o cerne da questão ali daquele cliente, se ele precisa ou não daquele investimento. Né? Eu, como bancária, eu não ofereci investimento. Eu ofereci o PIC... Ai, falei o nome. Tem como cortar? Oferecia um título de capitalização, esse tipo de questão ali, que, inclusive, por falta de conhecimento, na época eu não tinha certificação, por exemplo, que a certificação que depois eu tirei, né? Sobre investimento, enfim, né? Então, eu não tinha esse tipo de conhecimento de que aquilo ali não estava fazendo sentido para o meu cliente. Quando eu tomei consciência que a gente só conserta aquilo que a gente sabe que está errado, né? Quando eu tomei consciência, eu falei, poxa, esse não é meu lugar. Eu não tô ajudando ninguém aqui. Eu, Jaqueline, né? Eu A sentia isso. consciência, você Eu sentia a tomei, consciência. exatamente, tomei essa consciência. Acho que não estou ajudando ninguém aqui. Claro, uma pessoa, dentro do trabalho, né? Você faz ali, né? Eu acho que é uma questão de caráter também. Você vai fazer o máximo possível para ajudar aquela pessoa, o cliente que vem até você pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, pedindo uma orientação. Mas respondendo tua pergunta, né? Dentro da disponibilidade ali do banco, né? Naquela época, realmente concordo contigo. Não era um investimento. Não era um É, investimento. é. E é tomar essa consciência justamente de, poxa, o que eu posso fazer para mudar aqui? Aqui eu consigo mudar alguma coisa? Não consigo. Então acho que eu vou para onde eu consiga mudar algo. Né? Acho que é esse ponto também. Tá, então por isso que tu entrou na área de investimento mesmo, Exato. para poder cuidar de carteiras. Exatamente. Tá. Exatamente. Essa transição, tá? Da Jaqueline, bancária, estagiário, porque a gente é doutrinado, queira sim, queira Sim. não. Por exemplo, eu fui doutrinado a virar empreendedor, então desde criança eu só sei empreender, né? Não sei fazer outra coisa, eu não sei seguir horário, não sei nada disso. Sim. E eu acredito que você seguiu essa carreira acadêmica, depois bancária, tu criou ali foi doutrinado a trabalhar no banco, né? Como que foi essa transição de você sair banco para depois você sair para investimento? Que parece que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente, né? Exato, É exato. uma responsabilidade totalmente diferente, porque tu vai cuidar ali de uma carteira de um cliente de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, né? Sim. Como que foi essa transição? Foi uma transição tranquila para mim. Eu já tinha na cabeça que a corretora na qual eu atuei, né, na verdade, atuei ali durante 4 anos, eu já sabia que era algo muito intenso ali, mas realmente é bastante diferente do que a carreira de uma bancária, né? Então, você não tem hora para sair, você, falando do dia a dia, né? Sem falar ali do trabalho em si, mas você não tem hora para sair, você precisa estar antenado quanto a tudo, né? Então, por exemplo, um morning call, saber, né, quais são os indicadores ali, né? Geralmente no banco eu não fazia esse tipo de coisa, então é muito mais, você tem que adquirir muito mais conhecimento, pelo menos na época, né, para mim, tinha que adquirir muito mais conhecimento para poder passar aquilo ali para o investidor, para ele poder sentir confiança também e entender qual que era o melhor ativo ali para poder sugerir para aquele investidor, né? Então, realmente era um trabalho diferente. E aí eu demorei um pouquinho, inclusive, para poder me acostumar com essa dinâmica. Ali mais ou menos uns 3, 4 meses eu demorei um pouquinho para poder ajustar a minha rotina, né? Então, essa coisa do não ter hora para entrar e não ter hora para sair, também, né? A gente vai ter que colocar um pouquinho ali, né, em questão. Então, foi esse o ponto ali que eu demorei, vamos dizer assim, para poder me Adaptar. adaptar. Exato. Tá, eu sou outro crítico também de investimento em bolsa, né? Aham.
Mas aqui é democrático, pessoal. Todo mundo está livre para poder colocar a sua opinião. Não existe investimento errado. Não existe Isso, investimento errado. Existe né? o melhor para você. Exatamente. Então, é democrático o canal, né? Então, por isso que a Jaqueline está aqui para poder falar de investimento. Mas eu sou um pouco crítico, talvez, Jaqueline, não seja só por causa do investimento, se é por causa do que se fala na internet, né? Sim. Porque se a pessoa não tem um conhecimento nenhum sobre investimento e ele acredita no que se fala na internet, na maioria das vezes, num corte, faz com que ela fique acreditando que ele vai ficar rico, né, investindo na bolsa, né? Então, por isso que eu sou um pouco crítico, porque eu acho que é uma matéria muito importante na vida de uma pessoa, né? E que é colocado como, né, claro, está melhorando mais isso, não tem uma fiscalização do que é falado na internet, né? Então as pessoas pegam um corte, eu vou começar a investir na bolsa e vou ficar rico, né? Teve um boom da bolsa, agora diminuiu um pouco mais, e a gente percebe que o brasileiro se investe pouco, né? Só 3% investe hoje na bolsa, né? Só que eu teve um podcast aqui que eu falei, 3% investe na bolsa, mas 80% investe de uma outra maneira, né? Quando você investe na sua faculdade, você está investindo também no seu empreendimento, no seu negócio, está investindo também, não está investindo na bolsa. Como que a Jaqueline lidar com esse mercado que é tão banalizado, né, sobre investimento, para colocar o teu ponto de investimento e mostrar que isso é importante, tanto para a pessoa que está já no nível lá em cima e também para a pessoa que está no nível embaixo. Como que você coloca isso para as pessoas? Conhecimento, literalmente explicando o que é o quê. Se você não sabe o que é aquilo, não tem por que você investir seu dinheiro naquilo. Tá, mas vamos lá. Por exemplo, o cupom acabou de ficar 15% da Selic. Perfeito. Como que, por exemplo, a pessoa não tem muita grana, tá? Tem lá Certo. R$1.000 para poder investir por mês. Dá para ela ter rendimento com esses R$1.000? Dá para ela ter rendimento com R$1.000. Ela tem R$1.000 para poder investir por mês. Por mês. É mais do que 70% da população brasileira. Oh. Isso é mais do que 70% da população brasileira. Hoje, Júlio, até pegando um gancho rápido quanto a isso, cerca de 70% da população brasileira ganha ali no máximo R$3.000. Então, assim, quando uma pessoa tem R$1.000 ali para poder investir livre, né? Fez ali as obrigações dela, teve o teu lazer e ainda sobrou R$1.000 para poder investir, é bastante coisa, né? Então, existe o ponto de você entender ali. O que eu vou fazer com esse recurso? Eu vou investir em bolsa? Teu perfil é esse para poder investir em bolsa? Você vai segurar, né, ali a emoção se por um acaso esses R$1.000 virarem do dia para a noite R$250? Então, existe esse ponto de explicando o que é o que ali, né, as classes de ativos e tudo mais. Explica para o público que está nos vendo, tá? Que eu sou crítico exatamente a isso, né? Que todo mundo fala investimento, fala bolsa, mas existe bolsa, existe títulos de governos. E existe mais coisas também. Sim. Mas vamos lá focar nesses dois para as pessoas entenderem. De bolsa e também título de governo que tem a segurança ali. Então, Perfeito. Qual que é a diferença dos dois? Perfeito. Concorda comigo que se eu tenho um risco maior em algum ativo ali, né? Por exemplo, a própria bolsa. Eu tenho a possibilidade, como nos cortes de internet acontecem, de ficar rico da noite pro dia se uma ação ela bater ali, né? Poxa, valorizou 50% de um dia para o outro, ou até mesmo no intervalo de uma semana. Pode acontecer, mas o risco para que isso aconteça ao inverso, né? Perca 50%, é a mesma proporção. Então, é realmente ali você ter segurança no que você está investindo. Tá, né? Então, quando eu invisto na bolsa, eu estou jogando um jogo que é um jogo arriscado de eu trabalhar com a sorte. Sim, você querendo ou não trabalha um pouco com a sorte. Claro que existem análises, né? Ali que você vai entender se aquele papel que você está comprando, aquela ação que você está comprando tem a possibilidade de cair, subir, enfim. E também o embasamento justamente sobre o nicho que aquela empresa está inserido,
como que pode se comportar ali para os próximos meses. Mas isso tudo não está cravado em pedra. Isso é, de fato, ali algo que pode acontecer ou não. Tá, mas porque a bola eu de falo cristal isso, não, por exemplo, se não eu invisto, existe. por exemplo, se eu invisto no Facebook, se eu Uhum, invisto na Petrobras, são sim, empresas já consolidadas, tá? perfeito. Uhum, Que não tem nada que possa acontecer que essas empresas vão dobrar de valores. Não vão dobrar, elas vão manter ali, elas podem subir o valuation ali, mas uhum, não vão dobrar de valor. Agora, quem investiu lá atrás uhum, teve o benefício de ter um recurso de ser dobrado. Então, uhum. há muita especulação de qual a empresa que vai virar Facebook na bolsa. Tem, existe especulação, tem a bolha, por exemplo, da IA, que tá todo mundo falando agora, mas falando sendo prática aqui, né, Júlio? Qual papel escolher, no que investir? Tem outros pontos para a gente poder analisar primeiro, né? Então, você tem uma reserva de emergência efetiva ali? Você tem uma reserva de emergência formada? Quais são seus sonhos? Porque se você não souber para onde que você está indo, qualquer caminho serve, né? Dizem, né? Então, de fato, você precisa elencar essas prioridades para depois escolher o que que você vai investir. Então, não adianta falar, poxa, a ação bolsa é ruim ou até mesmo o título do governo é o melhor. Existem objetivos. Para eu atingir o objetivo, qual é o veículo ali que eu vou utilizar? Ah, são ações? Legal, mas qual é o risco disso? Ah, são títulos do governo, a parte de renda fixa ali? Legal, mas quais são os riscos disso, né? Então, realmente falando ali, né? Poxa, igual você me perguntou anteriormente, como que você guia, né, as pessoas ali? O que que você sugere, né? Depende, Mas é porque, depende muito. assim, olhando Uhum, na questão de investimento, uhum. né, Jaqueline? Tipo, eu sei que tu tem vários Fatores, né? fatores Exato. que tu pode mostrar um bom investimento. Mas como Uhum. mostrar, por exemplo, para um cliente que tem 1 milhão ali para poder investir, que é melhor ele investir na bolsa com risco do que colocar ali numa renda fixa que gera 15% ao mês. Mas ele quer investir na bolsa? Esse é o ponto. Eu não sou ali, eu, Jaqueline, tá? Vai depender muito. Um cliente conservador, um cliente moderado, enfim, que a gente tá falando aqui de Você risco, né? traça os perfis ali do cliente. Exatamente, eu traço o perfil do cliente, na verdade, existe, né, o perfil do investidor ali, senão a gente não consegue, né, de fato, caminhar ali para nenhuma sugestão, enfim, né, para gerir ali o patrimônio do cliente, mas vai depender. Não tem resposta certa. Ah, como que você faz para, respondendo tua pergunta, né? O cliente tem R$ 1 milhão. Vai ser bom para ele, né? Investir Investir na em bolsa. bolsa? Depende. Depende, ele tem quantos anos? Ele quer comprar um carro e pagar a faculdade da filha daqui a quanto tempo, né, dos filhos, por exemplo? Será que eu posso, eu como planejadora financeira, eu tenho essa responsabilidade de orientar ele. Eu posso falar para ele que ele pode colocar 10% desse recurso em ações? Será? Não sei, tenho que conversar com ele para entender o que que ele quer, quais são os objetivos. E aí que eu falo que, voltando, né, no ponto que você falou sobre bancário, do investimento, aí que tá a diferença. Né? O planejador financeiro, eu hoje como Wealth Advisor, eu entendo o que o cliente ele precisa fazer, Tá, pelo que tu né? tá me falando, não dá para se investir na bolsa no meu Sim. aplicativo lá da Nubank. Dá para você fazer isso. Não, mas sozinho, não precisa de orientação. Dá para você. Ah, você pode ler, por exemplo, uma sugestão de alocação ali na internet, ou até mesmo pegar um vídeo de um influenciador digital ali que tá falando que Nvidia vai subir 54% em 3 dias. Você pode fazer isso. Mas concorda comigo que é só conta e risco? Você não pode bater depois lá na porta do influenciador digital que tá ganhando rios de dinheiro De com o fazer esse seu, tipo de com o seu indicação. like, com a sua visualização, para dizer para ele depois, olha, perdi dinheiro aqui, os R$ 1.000 que eu tinha para poder investir mensalmente, eu acabei de perder. Ninguém vai dar conta disso. Esse é o ponto. Então você também tem que ter responsabilidade sobre o teu próprio recurso, quando você não tem orientação ali, né? Então, poxa, uma pessoa que quer começar a investir agora, o que que você vai fazer primeiro?
poxa, faça contas, o que você ganha, o que você gasta, né? Faz esse mapeamento para depois entender e depois pensa, né? Quais são os meus sonhos aqui? O que eu quero fazer em 1 ano, em 2 anos e 3 anos? Todo mundo tem sonho, né? Tá, mas Normal. pelo que tu tá me falando, por exemplo, para mim poder cuidar da empresa, contabilidade, eu tenho que pagar um contador. Perfeito. Para mim cuidar dos processos que eu recebo, eu tenho que pagar um advogado, né? E para mim cuidar, né? Para mim fazer investimento, eu preciso pagar uma empresa para poder fazer isso, para me acompanhar nesse processo, ou tem um pacote, já está tudo incluso? Como que é esse trabalho, por exemplo? Eu quero investir com você, Jaqueline, como que seria isso? Perfeito. Eu faço gestão de patrimônio, né? Então, o Wealth Advisor, ele de fato, né, tem esse ponto do planejamento financeiro e faz a gestão de patrimônio. Existe uma taxa de administração que se paga sobre o patrimônio para que exista essa gestão discricionária, né? Então, é diferente de investir. Investir e gerir patrimônio são 2 coisas diferentes, né? Investir, eu vou falar para você, Júlio, Fazer isso, olha, aquilo. isso, entendi o teu perfil, entendi o que você precisa, né? Já entendi os objetivos ali do Júlio, legal. Júlio, você pode fazer isso, aquilo outro, legal. Você vai lá no teu aplicativo do Nubank, como você mesmo disse, e faz, né? Então, tranquilo. Isso é uma consultoria ali de investimento, basicamente, né? Uma assessoria, né, tradicional de investimento, né? O que você paga nessa assessoria tradicional, basicamente? A gente costuma dizer que é o rebate. Então, o custo ali, né, você já tá embutido nos ativos que você coloca dentro da tua carteira. Isso é Tá. normal, tá? Não é, Não é uma poxa, taxa ali administrativa ali. existe ali, né? Então, por exemplo, se um título ele chega no institucional, né? Ele chega ali limpo, né? Como a gente diz, né? Dentro da plataforma IPCA vamos colocar 15%. Você vai encontrar ele a 14,5, talvez, ou 13, depende. Porque já, né, foi pago ali de alguma Pra forma. corretora. Exatamente. As ações, né, você tem ali a taxa de corretagem em alguns lugares. Tem alguns lugares que são isentos, né? E aí você pode, né, fazer essa administração ali por si só também. Claro que nem relógio trabalha de graça, né? Então, todo mundo vai ter um custo, né? Existe ali um custo, um investimento que você paga pelo conhecimento daquela pessoa. Tá, Então, quando você faz, por exemplo, um processo de gestão de patrimônio, tá? Eu tô te perguntando muito sobre isso porque as pessoas estão lá e pensam, sim. nossa, gestão de O patrimônio, que o é que é isso, isso, né? né? Aham. Quando você faz esse processo de gestão de patrimônio, né? Você coloca metas nessa gestão Metas que você quer dizer, por de exemplo, alcançar. de alcançar? É, Não, porque vai depender, na verdade, do próprio cliente, né? Quais são as metas dele? O que ele quer fazer com esse recurso, né? tá, Então, mas assim, por exemplo, eu quero aumentar meu capital, quero perfeito. ganhar da inflação no próximo ano com o meu capital. Eu contrato a Jaqueline para poder fazer gestão no meu capital. Perfeito. Aí a gente coloca essa meta. Então, você traça essa meta. Não dá para prometer rentabilidade, esse é o Ah, primeiro ponto. sim. Não dá para prometer rentabilidade, porque, né, existem riscos no mercado e é risco, né, de fato sistêmico. Então, não dá para a gente se prevenir quanto a isso, tá? Se prevenir não, né? Na verdade, mitigar tudo, tirar, né, todo esse risco. Tudo na vida tem risco, inclusive os investimentos, independente de onde você esteja, tá? Mas quando você tem uma gestão profissional ali por trás, isso diminui drasticamente, né? Porque a pessoa de fato sabe o que está fazendo, né? Então tem justamente esse o ponto. E aí, essas metas vão depender do que o cliente quer atingir. Poxa, quero ganhar da inflação. Legal, como que a gente vai conseguir ganhar da inflação, né? A gente pode mensurar esse tipo de estratégia ali através de ativos que ou são ligados, ou pagam, na verdade, um prêmio acima da inflação. Então, realmente ali é escolher esses pontos, né? Ah, sim. Isso é muito interessante porque eu sou cobrado o tempo todo, né? De garantir não rentabilidade, de garantir contemplação, né? A gente trabalha com consórcio Sim, e a gente gerencia mais ou menos 100 milhões na nossa carteira de consórcio na empresa, né? sim. E aí tem as pessoas, eu quero a garantia de contemplação. É algo que não dá para se garantir, né? Tudo tem uma estratégia também. Então, na área do investimento também é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente pode traçar um parâmetro, mas não tem como eu te garantir que tu vai aumentar teu capital 15%, 20% no próximo ano. Depende muito do que vai acontecer.
Hoje, né, depois de você passar para o banco, passar por uma grande corretora, tu me falou que hoje tu atua em uma outra corretora que tem alguns diferencial que é no mercado. Não é uma corretora, é uma gestora de patrimônio, né? Ó, diferente. Então, exatamente. E como existe a estruturação e originação de crédito dentro da empresa, né, de fato, é um diferencial também. Porque numa gestão discricionária, numa carteira administrada, né, geralmente a gente fica refém. Eu não vou dizer refém, mas você fica ali à mercê do mercado institucional. Se tiver oferta, você aloca. Se não tiver, não aloca, né? Oferta como assim que seria? Se tiver ativo ali, você aloca. Se não tiver, você Se não tiver aloca. cliente? Não, ativos mesmo. Por exemplo, um CDB, uma debenture, um crédito privado, um CRI, um CRA, né? Os títulos ali disponíveis. Já a gestora, né? Uma gestora de patrimônio, uma asset, de fato, que faz estruturação e originação, ela não depende somente disso, porque ela mesma origina, né? Ela mesma origina e ela mesma controla. Então, Ela mesmo tem seus fundos. ela mesma tem seus fundos, ela mesma tem seus ativos ali, então você pode, né, ter essa disponibilidade ali, tá? E o diferencial, Por ela ter obviamente, seus fundos, isso gera mais oportunidade? gera mais oportunidade, porque você tem ali, né, um controle maior, vamos dizer assim, no que está sendo disponibilizado nessa carteira administrada, né? Então, se eu perco, por exemplo, o controle ali, né, dessa gestão desses fundos, enfim, né, deixo muita gente entrar, ou coloco em uma plataforma aberta, por exemplo, numa corretora, enfim, isso faz com que você perca o controle, porque, poxa, não sei de onde que tá vindo, é tanta gente, né, uma plataforma aberta. E Todo aí, mundo pode investir todo mundo ali e pode tal, outro pode investir. comprar, vender. Exato. E aí você perde a mão em relação a esse controle dessas cotas, né, dentro dos fundos e tudo mais. Então, por isso que são ativos exclusivos ali que você tem uma rédea maior, né, em relação a esses investimentos, né. E aí, se você tem um controle maior, você sabe qual que é a hora, por exemplo, de vender aquele ativo, qual que é a hora de você abrir, inclusive, um trânsito para as pessoas entrarem, né, um pouco mais. Tem todo esse ponto também. Mas tem limitação de cotas, não? Tem limitação, na verdade, de captação, né? Um bom fundo, ele geralmente trabalha com um limitador ali, porque senão fica muito recurso em caixa, por exemplo. De um e aí, único cliente. talvez de um único cliente ou de vários clientes, e aí você não consegue, às vezes o mercado ele não tem essa oportunidade toda para você alocar, né? Então, fica ali o recurso parado dentro do fundo e não se faz nada, não. Precisa ter um limite ali também para as pessoas entrarem, né, e você conseguir fazer com que aquele recurso trabalhe. Afinal, como eu disse, né, existe uma taxa de administração. Então, esse recurso ele tem que ser bem trabalhado, né? Tá. Vamos falar agora para as pessoas, vamos lá, leiga em investimento, né? Pessoa começa, vamos voltar lá atrás lá, né? A pessoa ainda não tem um conhecimento ainda para poder fazer esse planejamento financeiro. A gente sabe que o Brasil, ele é um país muito rico, na verdade. E existem pessoas muito ricas que, basicamente, ainda guardam o dinheiro em casa, Sim, né? sim. E aí as pessoas não vão procurar investir e tal. Uma pessoa leiga em investimento. O que você aconselha para essa pessoa leiga para começar a gerir o teu patrimônio? Como que seria? O que você indica para esse tipo de pessoa? Perfeito. Para começar, né, entender o que sobra ali, né, no final do mês. É tão simples quanto entender o que entra e o que sai dentro do teu orçamento. Para onde que vai aquele recurso? Poxa, eu tenho a metade do meu recurso aqui que está indo para iFood. Mas por que está indo para iFood? Será que você não consegue diminuir um pouco? Então, primeiro é entender, mapear ali teus gastos, né? Tudo que entra, tudo que sai. Depois entender quais são esses objetivos que você tem. A parte final que vai ser investimento, né? E o que eu indico geralmente para as pessoas, né? Que eu além de ser o advisor, eu também tenho a minha consultoria, a minha mentoria na bolsa delas, né? Que é focado em mulheres ali, né? E também tô escrevendo um projeto social para poder levar, né, a questão do planejamento financeiro para as periferias, né? Então, para o máximo de pessoas possíveis, né? E o que geralmente eu indico ali para essas pessoas começarem? Vai sentindo com, por exemplo, um CDB com liquidez diária,
né? Vai investindo Tá, nesses pontos. você colocou um ponto muito interessante, que é a tua consultoria, Sim. né? Como que é o nome da consultoria? Se chama Na Bolsa Delas. Na Na verdade, é Bolsa uma Delas. página, nós temos uma página, eu e minha sócia, né? Nós temos uma página voltada ali para finanças para mulheres, né? De um jeito extremamente ali, explicando mesmo desde o início, justamente para que as pessoas elas se sintam à vontade para poder entender sobre finanças, façam as pazes, né, com o dinheiro e não de fato deixe o recurso ali parado e consiga, né, conquistar ali seus sonhos. Então, é todo esse ponto em relação ao Na Bolsa Delas. Tá, esse projeto na bolsa dela é para mulheres. Isso, ele é focado em mulheres. Eu considero que as mulheres são mais inteligentes, inclusive nas finanças, né? Ela sempre gere melhor dinheiro, né? A minha avó, por exemplo, ela teve 15 filhos. Tudo que eu sei sobre finanças eu aprendi com a minha avó. Inclusive, eu escrevi no meu livro, tem 2 capítulos lá que eu estou falando dela. Ela geria bem o dinheiro lá, ela é meu avô, só com aposentadoria. E ela conseguiu construir um patrimônio maior do que os 15 filhos, com o aposento dela e com o aposento do meu avô. Então, mulheres gerem melhor o recurso, né? Olhando para essa questão de gerir recurso, tá? Quando tu fala, tem uma consultoria para mulheres, só para elas e tal. Esse projeto, ele surgiu, tá junto com a sua sócia e tal. Ele surgiu com o objetivo de quê? É mais social ou é mais empresarial? Me fala um pouco disso. Ele é social e empresarial, claro que, né? Ele nasceu ali, ele não nasceu só comigo, com a minha sócia Júlia, tá? Ele nasceu, na verdade, é uma ideia de 5 mulheres. Nós trabalhávamos juntas nessa corretora e foi uma ideia que surgiu ali por conta de mulheres que nós atendíamos na corretora que falavam pra gente, poxa, fala com meu marido que ele sabe, né? Enfim, poxa, mas esse recurso ele é dele, é seu, né? Como que funciona, né? Não, esse recurso é meu, mas é que eu não entendo sobre o assunto. E aí acendeu uma luz assim na nossa cabeça de, poxa, como que uma mulher com um patrimônio desse, inteligentíssima, né? Porque existe uma carreira ali por trás, ela não cuida do dinheiro dela e deixa com o marido. Tudo bem, né, que pode ter ali uma dinâmica entre eles que permita que isso aconteça, mas é importante que você saiba onde o seu dinheiro está sendo investido, né? É importante que você saiba o que acontece com o recurso de uma vida inteira. Né? Então, por exemplo, como a tua avó, ela conseguia gerir ali, né? O papel ele basicamente inverteu, né? Isso acontece muito nas famílias brasileiras com mulheres que são arrimos de família, Mas o né? homem inteligente, ele põe o recurso dentro de casa e deixa a mulher gerir. Então, é que depende muito, né? Não depende muito da mulher, depende muito da dinâmica da família, né? Então, por exemplo, a sua avó tinha o seu avô. A maior parte das famílias hoje, né, elas são de mulheres solteiras, né? Mães solteiras, inclusive. Então, hoje, para você. E a maior parte das pessoas ali, né, elas têm essa dificuldade de lidar bem com o dinheiro. E aí a gente, né, voltando aqui, a gente teve, né, de fato, esse ponto de, poxa, mas por que elas têm essa dificuldade de entender, né? O que tá acontecendo? Será que é uma vergonha de perguntar? O que acontece ali, né? E existe também uma estatística que é importante que você tenha a sua liberdade financeira. Se você tem sua liberdade financeira das mulheres. Exatamente. Você tem a possibilidade de ir e vir a hora que você quiser. E isso era uma coisa muito importante, principalmente na história de nós 5, né? Que nós víamos, eu tenho histórias, por exemplo, na minha família sobre essa questão de dependência financeira, né? E outras pessoas ali dentro desse nosso grupo também tinham histórias que a gente via, por exemplo, uma mãe e uma tia presa numa dinâmica, num relacionamento, por exemplo, falido, que ela não conseguia sair, estava sofrendo violências diversas, não conseguia sair porque ela era dependente daquele homem. Né? Então, era aí justamente que nasceu, né, Na Bolsa Delas. Não, a gente precisa mudar isso de alguma forma. Como que a gente vai fazer? A gente vai para a internet e a gente vai falar a respeito disso. E aí, poxa, passaram algum tempo, na verdade, a gente acabou, né,
meio que cada uma seguiu ali teu caminho, ficou eu e Júlia ali gerindo na bolsa delas, mas a Pieira, a Manu e a Carol, elas fazem parte, né, desse projeto, desde a criação dele até, poxa, a idealização de nome, da nossa razão de ser, né, que é de fato trazer essa liberdade financeira para essas mulheres, né. Tá, vai o mexão aqui. Então, para você, homem, que tem uma esposa em casa, sua esposa não sabe nada de finança, procura a Jaqueline, tá? Paga uma consultoria com a Jaqueline, tá? Para sua esposa fazer essa consultoria e entender sobre finança. Tu vai tirar uma dor de cabeça tremenda, né? Se a sua esposa saber sobre finança. Ela vai gerir o teu recurso. Tu traz recurso para casa e ela gere, e aí as coisas vão acontecer. Esse é um Exato. conselho que eu dou para homem. Sabe por Sim. quê? E ela vai gerir o recurso dela também. Tá, porque, pensa, se uma mulher gerir bem o recurso, ela vai gastar menos. Ela Com pode... coisas desnecessárias, né? Porque o homem fica, mulher gasta com bolsa, gasta com shopping. Se ela entende bastante sobre finança, ela fala assim, não vou comprar essa bolsa, vou investir para Ou a ela família. pode continuar comprando a bolsa e Investindo trabalhando também. e investindo, né? E tendo ali, né, a possibilidade de gerir o próprio recurso dela, né? Ela não precisa, por exemplo, ter esse ponto, né? Vou ter que comprar uma bolsa e vou pedir pro meu esposo. Tá, mas e para aquela mulher que ainda não é independente financeiramente e ela se sente confortável com isso, de estar em casa e o esposo trazendo o recurso, que na verdade ainda é uma coisa normal no Brasil. Sim. Se o marido dela incentivar ela a gerir o dinheiro, também pode dar certo. Com certeza, Né? com certeza, Né? Tipo, sim. porque aí eu não quero sair para trabalhar. Porque tem aquele conceito, né? Tem mulheres que querem sair para trabalhar. Tem outras que não querem sair para trabalhar, que é uma discussão grande na internet, né? Agora a gente vai ser cancelado. Tu é livre para fazer o que você quiser. Se você quer ficar em casa, né? Tá tudo bem. Se você quer trabalhar, tá tudo bem também, né? Concorda? Olha, concordo, claro, né? Se a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, mas ela também, né? É importante, né? Eu como mulher, eu bato na tecla sobre a liberdade. A liberdade Exato, da mulher. a liberdade da mulher, a liberdade, inclusive, financeira. Então, o que implica essa mulher não trabalhar? Ela vai precisar... uma boa pergunta. Entendeu? O que implica essa mulher não trabalhar? É um relacionamento saudável, né? Ela não trabalhando, o esposo trazendo recurso para dentro de casa e ela, claro, não trabalhando fora, né? Porque tá trabalhando em casa, né? Exatamente. Porque tem os filhos e tal. Exatamente, tem a casa que, poxa, é uma baita responsabilidade, filho, casa, enfim, né? Tem até pessoas que preferem trabalhar fora do que trabalhar dentro de casa. Sim. E também tá tudo bem. O importante, acho que não é esse o julgamento que a gente quer trazer aqui. É, de fato, essa liberdade financeira. Que você escolha o que você gostaria de fazer, mas que se por um acaso amanhã você acordar e tiver essa vontade, né, de, poxa, quero trabalhar fora ou não quero mais essa situação aqui, você tem a possibilidade de sair daquilo, porque você tem recurso para isso, né? Você tem a sua liberdade financeira e você não depende financeiramente de ninguém. Né? Então, é uma questão de segurança. E finanças é cidadania, né? Então, assim, se você tem esse conhecimento, como você mesmo disse, né? Poxa, uma esposa ali que sabe de finanças, legal, é bom. O importante também, o esposo também saber de finanças, todo mundo saber de finanças. Independente de raça, gênero, cor, é importante saber sobre finanças, né? Porque é cidadania. Você tem ali tua liberdade e você sabe que aquilo ali vai abrir portas para você, querendo ou não, né? Muda ponteiro. Tá. Sobre você tem o projeto da empresa, mas também tu me falou em off sobre um projeto que tu tem para a periferia, que tu está escrevendo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, né? Com certeza. A periferia, quando se fala em investimento, a gente fala assim, como é que eu vou investir? Não sobra nada, né? Só que hoje a gente vê vários conteúdos de pessoas, tem até o Favelado, se não me engano, que chama lá, né? Sim. Tem a Nath também, que ela Sim. fala para classe baixa e tal. Isso, eu vejo que tem alguns conteúdos que agrega muito, né? Que Sim. a pessoa fala assim, eu posso investir também. Como que você... como é que surgiu esse projeto, né? E me fala um pouco sobre esse projeto. Como eu disse, investimento, finanças são paixões minhas, assim. E o conhecimento que eu adquiri todos esses anos, né?
no mercado financeiro, né? Eu tenho 12 anos ali no mercado financeiro. Eu acho que conhecimento é uma coisa para você passar, você não fica com ele, né? Então, perfeito, eu atendo, né, carteiras administradas, eu sou o Wealth Advisor, eu tenho a minha mentoria, a minha consultoria ali, mas, poxa, e a parte social, né? Como que eu posso transformar esse conhecimento de forma gratuita para o máximo de pessoas possíveis, né? E aí surgiu, de fato, esse projeto que eu tô iniciando ele, né? Que vai contar com inteligência artificial também, porque eu acho que agrega muito. Eu acho que a inteligência artificial, ela tem o poder, na verdade, de trazer, né, mais facilidade ali em relação à forma que se comunica, né? Como é um projeto social e a minha ideia é atuar diretamente ali na periferia, nas comunidades, né? Trazer ali para a classe, né? Basicamente C e D ali, mais conhecimento sobre finanças. O investimento, Júlio, ele será no final. Será no final. Finanças, que é a chave, que é para poder libertar ali todo mundo. Planejamento financeiro, na verdade. Porque isso vai mudar ponteiro, talvez não nessa geração, mas talvez na próxima, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo seu. A tua avó, né, lá atrás, gerindo o patrimônio, né, da família e tudo mais, ela mudou a tua geração, porque hoje você tem uma relação com o dinheiro diferente. Imagina se ela não tivesse te dado ali, né, ensinamentos a respeito de investimentos, enfim, de finanças, você teria totalmente uma cabeça diferente, né? Então, é justamente esse o ponto que é desse projeto social, o planejamento financeiro ali para o máximo de pessoas possíveis, né? Claro, o que eu vou focar agora são mulheres periféricas, né? Mulheres de comunidade, por exemplo, que geralmente são ali de família, são mães solteiras e que precisam, de fato, entender ali como que a renda dela funciona na dinâmica familiar. Não dá para falar que porque a inteligência artificial, porque a inteligência artificial a gente molda, né? Então a gente molda para cada um ali. E é de fato usar essa inteligência artificial para a IA ali para aquela pessoa e entender que aquilo ali é personalizado, né? Tá. Basicamente, Eu né? vejo que você fala muito sobre a bandeira de mãe solteira, né? Sim. E no último episódio aqui, eu tive a Catarina, que ela é professora de inglês e também dona de uma escola de inglês, né? Foi Sim. muito bom bater o papo com ela aqui. E ela é mãe solteira e tal. Quando tu coloca essa questão de mãe solteira, e aí a gente tem ainda mãe solteira e negras, né? Sim, exato. Né? E aí eu vejo assim, como que é para uma mãe solteira, né, gerir o recurso, né, que ela tem, porque ela vê a Jaqueline falando sobre investimento e tal. Sim. Qual que é a comunicação que você traz, né, para essa mãe solteira, gerir esse recurso que ela fala, é a correria no dia a dia, não dá para poder pensar sobre isso. Como que tu vê essa questão? Eu vejo mais como algo ali que tem que ser prático. Tem que ser prático, porque realmente são mulheres que não têm tanto tempo, porque ela tem que dar conta de trabalho, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos, né? Então, é muita coisa para uma pessoa só. Algumas pessoas têm uma rede de apoio, outras pessoas não, né? Às vezes divide, inclusive, com o pai, né? Da criança ali, né? A dinâmica com o filho, enfim, todo esse ponto. Então, é tudo muito corrido. Por isso que a minha ideia é utilizar a IA ali, que é gratuito, né? Então, tem esse ponto também, o mínimo de custo possível, porque a gente não quer agregar custo para essa pessoa, a gente É um quer projeto diminuir. social. Exatamente, a gente quer diminuir custo, quer que seja rápido, quer que essa pessoa ela entenda e que ela adquira esse conhecimento, essa consciência. Finanças é muito mais comportamental do que número, né? É tudo comportamental. Então, é entender essa dinâmica dessa mulher. Né? Eu digo mãe solteira por conta do que eu acabei de dizer aqui, né? São as estatísticas. É a maior parte da nossa população hoje nas comunidades, na periferia, enfim, né? Então, é importante que a gente olhe isso para a maioria e não para a minoria. A minoria eu já atendo, né? Ali como Elfa Advisor. Eu quero fazer um projeto ali para a maioria agora, Tá. né? Eu tenho uma experiência sobre essa questão de gratuito, Jaqueline, que foi o canal no YouTube, né? Tem mais de 900 vídeos aqui. E eu tinha uma dor muito grande, que as pessoas chegavam e falavam assim, caí num golpe de consórcio, né? E eu atuo no segmento de consórcio.
E aí eu falei, vou criar um canal no YouTube onde eu vou levar informação gratuita para as pessoas no consórcio. E eu tenho uma experiência que o canal não cresceu, né? Parece que as pessoas não querem nada gratuito, né? Você acha que esse público feminino, tá? Ele vai aderir a essa questão, ou tu teria que cobrar uma taxinha ali, R$10. Hoje, por exemplo, a única coisa gratuita hoje nos meus funis é o podcast, então é gratuito, né? Inclusive, o podcast ele foi criado de uma forma para que eu consiga abrir um canal gratuito para as pessoas, tá? Tanto as pessoas que estão vendo, a gente leva um conteúdo de valor de investimento, e também pessoas que estão no mercado para levar esperança, né? Por exemplo, você que está aqui no podcast está trazendo informação valiosíssima de área de investimento e as pessoas vão poder ver isso, né? Então o podcast foi criado com esse intuito da voz para quem muitas vezes não tem voz para poder falar dos projetos para as pessoas aderir. Você acha que isso gratuito, esse projeto gratuito para as pessoas, elas vão valorizar? Ou tu acha que tem que colocar ali no funil? O que tu pensa sobre isso? Eu penso na gratuidade mesmo. Agora, essa questão, né, essa relação de valor ou não, né, de ver valor, é realmente ver quem está por trás dessa ideia, né? E entender o objetivo de fato, né? Eu faço outras coisas que eu tenho renda através dela, né? Então, essa parte do projeto social, óbvio que eu não teria nenhuma cobrança, porque de fato é um projeto social. É um chamado meu, de alma mesmo, assim. É um chamado meu. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Claro que a gente não vive, né, ali, poxa, nada é gratuito nessa vida, né? Então, por isso que eu tenho o meu trabalho principal, meu trabalho secundário e, claro, né, o projeto social que não terá nenhuma cobrança, tá? Então, esse ponto para mim é bem tranquilo. Em relação a ver valor ou não, é muito mais intrínseco ali na pessoa que está assistindo, né? A pessoa ela pode ver valor no que você está falando ou pode também não ver valor. Vai depender de cada um. Né? Então, você vai fazer a sua parte, eu vou né? fazer a minha parte, exatamente. Espero que as pessoas vejam o valor, que elas apliquem, né, isso. Claro que, como eu disse, né, tá no começo, é algo que está sendo desenhado, terei parceiros, né, espero que tenha parceiros, para que isso, de fato, saia do papel, né, porque precisa de investimento. Né? Não é algo ali, um projeto social, ele não nasce só de uma boa ideia, ele vai precisar de dinheiro na vida, dinheiro, como eu disse, né, ele abre portas, então, realmente é um projeto social que eu vou precisar desses parceiros, mas cobrar da ponta final, nunca, não é o meu objetivo. Tá, como que você enxerga o mercado hoje, né? Eu vejo que a gente já teve momentos muito bom em relação ao investimento e teve várias transformações, até mesmo surgimento de várias corretoras no mercado, corretoras virando banco. Como que você enxerga todo o mercado hoje em dia? Olha, o mercado, você quer dizer em relação a essa mudança, por exemplo, de corretora para banco, esses bancos nascendo, é isso? Não, a quantidade a gente teve, por exemplo, um tempo onde teve muitas pessoas investindo, indo para a bolsa investir. Perfeito. E depois a gente teve, nesse exato momento, a gente está tendo uma fuga de capital. É sobre isso. Como que tu enxerga essa questão do mercado de fuga de capital para Paraguai, para Uruguai? Na verdade, eu vejo muito mais uma questão tributária, né? Essa fuga, né, para paraísos fiscais, eu acho que é isso que você quer dizer, é muito mais por uma questão tributária, né? E aí, claro, é uma fuga de capital, querendo ou não, que é centralizada, né? Não em grandes fortunas, enfim, né? Tem todo esse ponto. Então, não vejo o pequeno investidor fazendo isso por Você hora. vê o grande investidor só fazendo essa fuga de capital. Exatamente. Procurando, na verdade, formas mais baratas, vamos dizer assim, né? De alocar o patrimônio dele. Mas não é uma fuga de capital que eu vejo em massa, tá, Júlio? Eu vejo, na verdade, capital entrando. Eu vejo oportunidade aqui dentro do Brasil, né? A gente, como você mesmo disse, a gente está numa Selic de 15%. Então, nunca esteve tão fácil ganhar ali, né, rentabilidade.
principalmente através, por exemplo, de renda fixa, sem correr tanto risco, né, nos últimos anos. Então, realmente, não temos ali, né, uma fuga de capital. Eu tenho um parâmetro que quando a Selic está muito alta, o país ele tem uma recaída porque as pessoas param de investir, né? Hoje, por exemplo, se eu for pensar, vou investir na minha empresa, eu fico pensando, poderia pôr na Selic, que é muito, né? Já está garantido ali uma Selic de 15%, né? Sim. Então eu vejo que o país perde um pouco o aceleramento de empreendedores por causa disso, que é muito mais fácil eu estar em casa, dormindo, e deixar meu dinheiro render ali do que eu, né, Sim. correr o risco de empreender, né? Só que a pessoa que é empreendedora não vai fazer isso porque tá no sangue, ele vai fazer Sim. a Quer ver o coisa. sonho, né? Sair, na verdade, do papel, né? Exatamente, né? Então você acha que a Selic alta, ela atrai bastante investidor também de fora? Atrai, com certeza. É só a gente ver o dólar, né? Inclusive hoje, que tá, né, um pouco mais barato do que, por exemplo, o ano passado, que chegou quase não, né? Chegou, ultrapassou R$ 6. Então, realmente, é capital estrangeiro entrando, porque, né, lá fora, né, nos Estados Unidos, né, se a gente for pegar, né, o comparativo com o dólar, tá, ontem foi uma super quarta, né? Ontem, então, a gente teve tanto um Copom ali mantendo uma taxa de 15%, quanto o Fed, que é o Banco Central americano, ali cortando taxa. Então, sai dinheiro de lá e entra dinheiro aqui, para poder alocar nessa Selic de 15%. Claro que não é tão simples quanto isso, né? Mas é essa dinâmica basicamente. E quando tem muito dinheiro entrando, a nossa moeda ela se valoriza, né? O nosso real ele se valoriza. Então o dólar ele acaba tendo essa baixa ali, né? Tá, então, por exemplo, se o juros lá diminui, o dinheiro sai de lá e vem para cá. Depende também do Dá? patamar que nós estivermos aqui, né? Mas basicamente sim, né? Nesse momento é o que está acontecendo. Ah, sim, o dólar alto. Exato. O dólar mais baixo, né, aqui. Os dólares mais baixos Isso, aqui. porque entrou dólar, né? Então, o Tá, real ele se valoriza. então para poder entender essa questão de moeda de real e dólar, para as pessoas que estão nos vendo aqui, quando o dólar baixa, porque está entrando bastante dólares aqui no Brasil. Exato. Se ele está aumentando, é que É está que tá saindo. saindo, exatamente. Por isso que é esse ponto da fuga de capital, né, que eu digo, né? Existe algumas pessoas fazendo isso, enfim, mas não é a maioria. A maioria, na verdade, está investindo aqui no Brasil. Tá valendo a pena, né? A gente tem muita oportunidade, né, aqui dentro do Brasil em relação aos investimentos. Tá. Então, voltando no pequeno investidor, que é o nosso foco principal aqui Sim. desse bate-papo aqui, tá? Qualquer pessoa pode começar a investir com a Jaqueline? Qualquer pessoa pode começar a investir comigo dentro da minha principal ocupação hoje como Alpha Advisor, não. Hoje como uma administração de carteira, não na verdade uma administração de patrimônio, já são clientes que estão em uma outra fase da vida, né? Então já são Então, clientes hoje você que... basicamente gerencia grandes fortunas. Sim. Então, basicamente, os clientes eles já estão ali com um patamar, né, de estabilidade financeira, né, já construíram ali seu patrimônio e eles querem tranquilidade. Agora, eles querem, né, de fato, que alguém faça, né, o trabalho duro ali em relação a essa gerência, que, como eu disse, é diferente de só investir, né? Então, a gente vai falar sobre planejamento sucessório, planejamento financeiro, né? Então, é um planejamento financeiro completo. Então, o que a gente passa, né? A gente vai entender como que tá a vida da pessoa, né? Os filhos estão bem encaminhados, o que precisa ser feito. Então, tem todo esse ponto. Até mesmo para poder preservar esse patrimônio e passar para a próxima geração, quem sabe, né? Então, tem essa questão sobre o meu trabalho hoje, né? Tá, mas não dá para investir com você, porque você gerencia carteira. Sim, dá para investir através, né, de fato ali, né, desse tipo de perfil, né? Tá, mas dá para fazer a consultoria. Sim, através da tua empresa. Exato. Na Bolsa Delas, a gente tem a disponibilidade de consultoria e mentoria, né? Então, hoje a gente consegue consultorias ali pontuais que são focadas em investimento e a mentoria, de fato, para fazer uma análise 360 sobre a tua vida financeira e basicamente passar ali também, né, sobre a parte de investimentos. Então, dá para fazer na Bolsa Delas.
Tá. E para as pessoas que estão nos vendo aqui, como que vai encontrar você, Jaqueline? Tá? Se a pessoa quer fazer a consultoria com você, tá? Como que ela vai encontrar você nas redes sociais? O Na Bolsa Delas é @na Bolsa Delas. E o meu Instagram pessoal também é @jaque com 2 As, D. Ah, sim, maravilha. Perfeito. Estamos chegando nos últimos minutos do podcast. Foi um prazer estar batendo esse papo com você aqui sobre finanças. Aprendi várias coisas, né? Para mim, todo mundo fazia só investimento. Agora eu descobri, não, que conforme o nível que você está no mercado, você gerencia carteira, né? Exato. E é incrível que você estando nesse nível, você quer levar isso para as pessoas que estão ali começando ali através da bolsa dela, para poder trazer esse conhecimento. Eu vou te fazer 3 perguntinhas, Perfeito. tá? E aí tu responde longa ou bate e volta da maneira que você achar melhor, tá? A primeira pergunta é: o que te levou ao mercado bancário financeiro? Perfeito. O que me levou, na verdade, foi a ideia de sair da escassez. A ideia de sair da escassez. Precisava entender como que o dinheiro funciona. Para você ser mulher negra no mercado financeiro, como que você lidar com isso? É um desafio, um orgulho muito grande, porque eu espero que através de mim venha uma representatividade muito grande também. Eu não cheguei lá ainda, mas eu tô no caminho. O que você espera de 2026? Muita prosperidade, muita saúde, muitos negócios, bons negócios e o que a vida tiver ali, né, disponível para me trazer. Mas tô pronta para 2026 ser um bom ano. Tá bom. Olha para aquela câmera ali e dá um recado para todo mundo que está nos vendo aqui no Spotify e também no YouTube. Não esquece, você que está no Spotify, tira um print, tá? E me marca @o investidor em consórcio, que eu vou compartilhar novamente. E para você que está no YouTube, dá o like e se inscreva nesse canal. Para você, Jaqueline, dá um recado para as pessoas que ficou aqui 1 hora com a gente nesse bate-papo. Bom, façam as pazes com o dinheiro de vocês. Não coloque o dinheiro como um vilão, né? Finanças, na verdade, como eu disse, é uma questão de cidadania. E planejamento financeiro muda ponteiro. A gente só sabe onde a gente está errando se a gente mapeia esse erro. Então, não espere 2026 chegar. Comece hoje a olhar com mais carinho para o seu dinheiro. Esse é o recado que eu tenho para todo mundo. É isso. Muito obrigado a vocês. Até o próximo. Tchau. Tchau.